Olá, bom dia. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro. Participe do Visual através do Facebook. Olha só o nosso endereço, facebook.com/Visual TV Brasil. E o Visual começa agora. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, sobre o mercado de trabalho em 2012, revela que o nível de desemprego atingiu um dos índices mais baixos da história. É a menor taxa acumulada dos últimos 20 anos. A pesquisa também aponta um crescimento de 6,5% da renda por pessoa em idade ativa, muito acima do aumento do Produto Interno Bruto. Eu diria que o mercado de trabalho em 2012 foi um desempenho surpreendente à luz do que aconteceu com o conjunto da economia. E de acordo com as conclusões do IPEA, não há escassez de mão de obra qualificada no Brasil. O maior índice de desemprego está entre os trabalhadores com maior qualificação. Cerca de 50% dos desempregados têm 11 ou mais anos de estudos. Um dado preocupante é a baixa participação de mulheres jovens na população economicamente ativa. Entre as brasileiras com idades entre 15 e 24 anos, mais de 40% não trabalham nem estudam. O percentual de homens com as mesmas características é de 25%. As mulheres jovens estão fazendo o dever de casa, elas estão se educando mais, mas é preciso políticas ou soluções que levem a maior equidade na questão salarial entre homens e mulheres. 4 capitais brasileiras receberam profissionais com diploma do exterior para o módulo de acolhimento e avaliação na segunda etapa do programa Mais Médicos. Assim como na primeira etapa, eles terão aulas de língua portuguesa e saúde pública para se familiarizar com o Sistema Único de Saúde. 2.180 profissionais participam desta etapa do programa. 2.000 são cubanos e vão trabalhar em municípios com os piores índices de desenvolvimento humano do país. Osiel, que é especialista em medicina familiar, conta que já atuou em outras missões internacionais. Nós decimos que a pátria é a humanidade. A maioria de nós já estivemos em outros países, África, Venezuela, Haiti, Bolívia. Os demais médicos são de 23 países, 55 são brasileiros formados no exterior. Pedro é de Roraima e se formou há 3 anos na Venezuela. O programa do governo, ele tem vindo de uma certa forma para criar uma espécie de laço e ponte entre os médicos que tanto precisam regressar ao seu país, como a população mais carente que precisa de atenção. Na primeira etapa, apenas 50% dos médicos estrangeiros já possuem um registro para atuar nos municípios. Para resolver o impasse, uma medida provisória deve ser votada nesta semana na Câmara. A medida transfere dos Conselhos Regionais de Medicina para o Ministério da Saúde a competência de conceder registros somente para os participantes do programa. Quem são prejudicados são os brasileiros que deixam de ter atendimento por essa postura equivocada de uma parte dos conselhos, que é bom que se diga que a maioria dos conselhos de medicina já está concedendo o registro. E em Fortaleza, uma das capitais que recebe médicos formados no exterior nessa segunda etapa, o dia também foi de acolhida dos profissionais. Olhares atentos. Todos esses profissionais vão ser capacitados para trabalhar no Brasil. As expectativas são as melhores possíveis. Eles chegam para atender uma demanda de aproximadamente 4.500 municípios brasileiros que sofrem com a carência desses profissionais. Até o dia 25 de outubro, os médicos estrangeiros vão ser submetidos ao módulo de acolhimento, período em que receberão aulas de português e orientações sobre o SUS e legislação sanitária brasileira. Depois disso, eles devem fazer uma avaliação. Os aprovados estarão credenciados para atender a população. Os médicos aprovados começam a trabalhar nos municípios no dia 28 de outubro. E olha só, uma tecnologia que já é utilizada no agronegócio agora está em teste para ser usada na segurança da população, Cláudia. Isso aí, Davi, são as aeronaves não tripuladas. Mas por falta de legislação, as empresas produtoras estão com dificuldade de liberar a venda dos equipamentos.
Parece um brinquedinho, mas dentro daquele equipamento existe muita tecnologia. Ele tira foto, filma, chega a 500 metros de altura e trabalha num raio de 1 quilômetro de distância. O helicóptero tem capacidade de permanecer no ar por 20 minutos e é recarregado com bateria. Dependendo da câmera, o zoom pode aproximar a imagem até 6 vezes. O veículo não tripulado é a promessa de um futuro bilionário. Apesar de partir de um valor de R$30 mil, há ganhos com a vida. Primeiro é a segurança, né? Um equipamento desses, como não tem pessoas dentro, ele é remotamente pilotado. Em caso de algum acidente, não vão ter nenhuma fatalidade, porque não tem pessoas dentro. Eles voam muito mais baixo, então a gente consegue, de uma maneira muito rápida, chegar nos lugares, colocar ele no ar e transmitir a imagem. A empresa já assinou o contrato com a Secretaria de Segurança de Porto Alegre. O equipamento está em fase experimental. Por enquanto, a autorização foi só concedida para o desenvolvimento do mercado e treinamento da equipe. Não existe uma legislação para a venda civil. Apenas os governos podem utilizar como um teste. Enquanto não houver uma lei, a indústria teme não sobreviver. A gente precisa da legislação, senão o Brasil mais uma vez vai perder a corrida tecnológica, e mais uma vez vamos ficar para trás e mais uma vez teremos que comprar tecnologia de fora do Brasil, porque o próprio país não está dando a devida atenção à tecnologia que está sendo criada e ao potencial que está deixando, que vai entregar, vamos dizer assim, a mãos para de outros países. Bom dia. Importante reunião aconteceu segunda-feira passada na sede da CBF. 5 jogadores que fazem parte do movimento O Bom Senso Futebol Clube estiveram com o presidente da entidade. Os jogadores solicitam um melhor calendário, mais tempo de preparação para a temporada de um ano inteiro. E a CBF recebeu, houve uma boa conversa, um bom diálogo e daqui a 2 semanas a entidade vai dar uma resposta. É evidente que de um dia para o outro não vamos resolver todos os problemas do futebol brasileiro, principalmente o calendário, a adaptação dos jogadores, as férias, a pré-temporada e o calendário de todas as competições. Mas o que valeu, o mais importante é um canal de comunicação aberto entre os clubes e a própria entidade. Um bom diálogo é um bom sinal, é um bom início para que possamos ter o melhor possível para o nosso futebol. Para você um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Doce, chiclete, brigadeiro, pirulito. A população brasileira está vivendo mais, sabia? Pois é. Mas para um envelhecimento tranquilo é necessário tomar alguns cuidados, principalmente com as quedas. Os idosos representam boa parte da população brasileira. De acordo com o IBGE, 34% da população maranhense tem mais de 60 anos de idade. Um dado do Ministério da Saúde chama a atenção. Segundo o Ministério, as quedas são responsáveis por 7 em cada 10 mortes acidentais de pessoas com mais de 75 anos e representam a 6ª causa de óbitos para quem tem mais de 60 anos. Na capital maranhense, a quantidade de quedas é superior à média nacional. Em São Luís, nos últimos 2 anos, o índice foi de 44%, sendo maior entre as mulheres. Nessa aula, idosas aprendem exercícios simples para evitar quedas. São muito importantes porque melhora a autoestima e melhorando assim a autoestima, o idoso ele se torna muito mais participativo e se sente mais independente também. As alunas aprenderam direitinho os exercícios. Tem gente nova que fica, não posso fazer nada, aí se encosta, televisão pode ser um momento que a gente vê alguma coisa boa, né? Mas se for ficar todo tempo na televisão, vai ficar esclerosada. Uma exposição no Parque Ibirapuera, em São Paulo, reúne obras de mais de 100 artistas brasileiros que contam a história da Bienal de Arte nos últimos 60 anos. A exposição 30 vezes Bienal é uma oportunidade para conhecer produções artísticas que impactaram as últimas 30 edições da Bienal de São Paulo, considerado o maior evento do gênero no Brasil.
O objetivo é resgatar obras brasileiras oriundas da década de 50 do século XX até os anos atuais, como o trabalho do artista Antônio Manuel, que criou uma instalação interativa com manchetes da época da ditadura militar. Nesta série da artista Cláudia Andujar, são exibidas fotografias dos índios Yanomamis para um registro de vacinação. Cada um desses artistas que estão aqui tem um problema, eles têm um embate com um problema. E o que a gente propõe é pensar juntos sobre esse problema. Então, tudo isso vai te aproximando do universo da arte e dessa área de conhecimento que pode ter várias camadas de leitura. São cerca de 250 obras de 111 artistas brasileiros nesta exposição. Visitá-la é uma forma de adentrar ao mundo das bienais e também da história da arte brasileira. Exposição como essa traz conhecimento. Sou fã de arte, recomendo. E o Visual de hoje está chegando ao fim. E a gente volta amanhã. Às 8 da manhã, no horário de Brasília. E lembre-se de deixar seu comentário no nosso Facebook. Tchau. Tchau para você. Bom dia.